Vamos falar hoje sobre insistência? Insistência é ruim? Ontem à noite eu tava no meu momento sozinha, depois que todo mundo dormiu, comecei a refletir sobre uma conversa que eu tive com o meu filho esse final de semana e que ontem ele tornou a insistir da forma errada de novo, que é normal, né? As crianças aprendem pela repetição, mas logo ele já percebeu também a falha e tá buscando recursos de como encontrar uma solução para isso, mas eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas o que eu quero trazer de reflexão para vocês? O quanto insistir é realmente ruim? Ao longo da vida, da maternidade principalmente, a infância da nossa criança é muito rotulada. A gente desaprende a olhar as habilidades que as crianças têm, características natas delas, que elas já nascem com isso, a gente desaprende a olhar para isso como uma habilidade e a gente aprende a olhar para isso como um defeito. Ou seja, a gente começa a rotular essas crianças. Então, se teu filho desde muito bebezinho apresenta comportamentos de opinião forte, de atitude, né? Tudo que ele quer tem que ser do jeito que ele quer. Às vezes você fala não pra ele e ele se joga no chão e ele fica bravo. Às vezes você tira ele de um lugar e fala pra ele, isso não é brinquedo, esse aqui é brinquedo, direciona o comportamento e ele volta lá pro mesmo lugar de novo. E a gente, ao invés de olhar aquilo como persistência, como determinação, como uma atitude de um cérebro tão imaturo ainda, né, tentando viver intensamente suas habilidades primárias, a gente olha aquilo como rótulos negativos, ou seja, teimoso, desobediente, esse aqui é difícil, esse vai dar trabalho, e a gente começa a rotular. Por quê? Comportamentos que são diferentes dos nossos ou que batem de frente com os nossos, nós costumamos rotular. Se nós temos uma necessidade de controle e a gente quer ter o domínio da situação, se a gente tem um filho que tem a mesma percepção, mesma intuição, mesma atitude que a nossa, provavelmente vamos bater de frente. Então, é muito mais fácil e costumeiro, não sei nem se existe essa palavra, mas muito mais fácil de costume a gente olhar para essa criança como ela sendo um problema e não eu sendo um problema, certo? Não algo que isso não precisa ser trabalhado em mim, precisa ser trabalhado na criança. Então eu começo a rotular, você é muito desobediente, você é muito teimosa, você é muito mandona, você não me obedece, você não me escuta, tá difícil lidar com você. E aí a gente começa os rótulos negativos. Então, características que são positivas da criança, como determinação, como persistência, a gente começa a transformar em rótulos negativos, certo? O que acontece? Enquanto eles são crianças, se eles têm esse rótulo negativo que a gente fica depositando em cima deles, primeiro, eles não sabem lidar com isso, tá? Então, você dizer pro teu filho, você é teimoso, você não me escuta, você não me obedece, não faz com que eles aprendam a habilidade que você tá querendo, tá? Que é o quê? Trazer o equilíbrio para essa característica dele. Se ele tem muita persistência, se ele é muito teimoso, você precisa ensinar ele um pouco a flexibilizar, a ter mais empatia, paciência, compreensão, certo? Você rotular, você não está ensinando isso, porque a criança, por si só, sozinha, o que quer dizer, ela não consegue aprender, ela precisa de um adulto preparado para guiar, para instruir, para conduzir esse aprendizado, certo? Então ela cresce entendendo que ela é aquilo e nada substitui aquele comportamento negativo. Então, ainda que dentro das educações tradicionais, a criança é punida, é ameaçada, é chantageada, é agredida, é humilhada quando ela comete mais intensamente esses comportamentos característicos da personalidade dela. Então, o que ela interioriza? Que eu sou ruim, quem eu sou é ruim. As minhas características são negativas, eu tenho dificuldade em ver algo positivo em mim, porque tudo que eu sou irrita meus pais, irrita as outras pessoas, eu fui rotulada a vida inteira. Então, vai olhando isso para sua maternidade e vai olhando para isso que eu tô dizendo para sua vida, em relação à sua vida. O que você tem hoje de pensamento sobre quem você é, certo? O que acontece? Por exemplo, no caso do Pedro, que eu usei sobre a insistência. Quem viu os stories de ontem à noite vai entender o que eu tô dizendo. Quem não viu, eu vou relembrar. A gente estava aqui no fim de semana e ele insistindo para usar o celular, e não era momento de usar o celular, tá? Porém, tinha um amiguinho dele aqui em casa, então ele porque queria usar o celular com o amiguinho dele. E aí eu falando que não, e estava conversando com o pai dele naquele momento, e eu olhei pra ele depois, só que ele viu a minha cara, né, que eu já tava brava, porque ele não parava de insistir, eu olhei pra ele e falei, filho, você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que eu disse?
Não adianta você insistir desse jeito, eu não vou ceder, não é momento agora, você pode brincar de outras coisas com seu amigo. Por favor, eu falei pra ele. E aí ele saiu batendo o pezinho, não gostou, mas saiu. E aí não passou, brincou com o amigo, tudo. Na hora que foi dormir, ele me pediu desculpa por ter insistido, porque ele deve ter percebido no meu rosto que eu não gostei, né? E aí ele me pediu desculpa por ter insistido. Mãe, me desculpa. Por quê? Por que, filho? Eu falei pra ele, porque eu insisti demais pra usar o celular. E aí a gente bateu um papo, né? E eu falei pra ele, é verdade, você insistiu mesmo, mas insistir é algo ruim? Ele falou assim, é ruim, porque deixa as pessoas irritadas, né? As pessoas não gostam, não devia ter feito isso. Eu falei pra ele, mas será que foi o que você fez que irritou as pessoas, que me irritou? Ou foi como você fez e a hora em que você escolheu fazer? Aí ele olhou pra mim, ficou, né, que quando ele tá pensando, ele levanta a sobrancelha assim. Daí eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Insistência não é algo ruim. Quando a gente insiste em alguma coisa, quer dizer que a gente tem determinação, quer dizer que a gente não desiste das coisas facilmente. E isso é bom, certo? E aí a gente deu vários exemplos, né? Eu falei, quando você tá no futebol e você quer treinar muito, quer jogar melhor, quer fazer uma jogada que você não tá conseguindo, você insiste até você conseguir, ou seja, você treina, ou você já olha para aquilo e fala, melhor eu não continuar mesmo, deixa pra lá, não vou conseguir. Dele, não, mãe, eu vou até eu conseguir. Eu falei, então, isso é persistência, isso também é um tipo de insistência. Você está insistindo num aprendizado, então insistir é algo bom. Ele se torna ruim quando você faz do jeito errado, na hora errada e no dia errado. Ele falou, então quer dizer que eu escolhi a hora errada para insistir com o celular? E aí eu expliquei para ele, né, sobre a questão da insistência, que a gente precisa aprender a avaliar os momentos. Então, por exemplo, naquele cenário, era a hora de me pedir? Era a hora de insistir? Segundo as rotinas da nossa casa, era o tempo de jogar joguinho no celular? O que mais ele estava ganhando que ele não estava ganhando naquele dia normalmente? Tipo, ter um amigo dentro de casa era algo habitual? Não era. Então, era o momento de insistir por algo a mais, sendo que ele já tinha ganhado uma coisa legal, que era a presença de um amigo? Eu estava conversando com o pai dele um assunto sério naquele momento. Era o momento certo dele ter me interrompido várias vezes para insistir, sendo que eu já tinha dito não? Enfim, e a gente foi trabalhando várias perguntas reflexivas sobre o comportamento dele, sobre o momento em que a gente estava, para que ele percebesse que não é a insistência dele que foi negativa, foi a forma que ele usou para fazer aquilo, a hora e o momento, né? O jeito que ele usou. E aí ele olhou pra mim e eu falei, filho, nunca deixe de insistir pelo que você quer, isso é bom, mas aprenda a avaliar a situação e a fazer do jeito certo e no momento certo, porque aí você vai conquistar muitas coisas na sua vida. E ele dormiu com essa memória positiva, isso que é bom também. Nós vamos falar sobre isso em uma outra live, né? O quanto a gente deve fazer com que os filhos durmam com memórias positivas, mas eu vou falar disso em outra live, senão a gente estende muito essa. Mas o que eu queria trazer pra vocês? A gente tem o hábito de dizer, você é muito insistente, isso é teimosia, você me irrita desse jeito. Aí a criança, quem assistiu a palestra do cérebro, vai entender que as informações que são recebidas vão gerando aprendizados, tá? Porque a criança, ela é literal, ou seja, tudo que você fala, ela fixa sem interpretação. Porque ela é ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete, certo? A capacidade de interpretar as situações, as cenas, as falas, vem do córtex pré-frontal, certo? Essa parte do cérebro está em desenvolvimento. Logo, ela vai ter dificuldade nisso. Então, ela é muito literal. O que ela recebe, ela grava daquele jeito. Então, você ficar dizendo isso para sua criança, primeiro, ela vai entender que isso é ruim. Segundo, quando ela cresce, ela vai usar as memórias de referência que o cérebro dela armazenou ao longo da infância dela para tomar decisões. Na adolescência, ela vai precisar ser insistente. Ela vai precisar ser insistente para arranjar um emprego, ela vai precisar ser insistente para produzir um projeto, um trabalho, ela vai precisar ser insistente para criar alguma coisa, para empreender que seja, ela vai precisar ser insistente para ganhar algum tipo de competição dentro do colégio, ela vai precisar ser insistente para aprender uma matéria, ela vai precisar ser insistente para trabalhar dentro de casa.
Só que as memórias de referência que ela busca quando ela se torna insistente são negativas, porque toda vez que ela insistiu, ela foi rotulada, ela foi criticada, ela foi humilhada, ela foi punida. Então, quando ela se manifesta dessa forma, o cérebro ativa um alarme dizendo perigo, né? Isso é ruim. Logo, a criança se torna apática, tá? E aí ela não quer mais insistir. E aí ela não quer mais persistir. E aí ela desiste muito fácil das coisas. E aí ela acha que não vale a pena gastar energia com isso. E aí você, como pai de um adolescente, de um jovem, faz o quê? Filho, não pode desistir. Filho, você tem que tentar. Filho, pelo amor de Deus, você não sai desse sofá, você não faz mais nada da vida. Vai arranjar o que fazer, né? Vai procurar um trabalho, vai produzir alguma coisa importante na sua vida. E essa criança, ela fica sempre no modo passivo. Esse adolescente está sempre passivo, ou seja, recebendo. Aí são adolescentes viciados em eletrônicos, então eles só querem receber da internet, receber do YouTube, receber do videogame, receber do tablet, né? E quando eles se colocam no modo ativo, ou seja, eu preciso produzir, eu preciso criar, eu preciso inventar, eu preciso agir, algo dentro dele manifesta o quê? Dor. E aí ele decide ficar e não ir. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Só que daí na adolescência a gente cobra um comportamento diferente. Porque na infância a insistência é ruim pra gente. Bate de frente, ela vem cheia de carga emocional, não tem equilíbrio nenhum, porque a criança não tem isso, ela precisa de você para aprender isso. Então isso cansa a gente, que também não fomos preparados para isso, que também não tivemos isso na nossa infância e que também temos uma vida hoje corrida. Mas daí quando a gente se torna adolescente, os nossos filhos se tornam adolescentes, o trabalho muda, né? A criança ela se torna um pouco mais independente da gente, um pouco mais, né? Ela se torna muito mais introspectiva com a vida dela, com os amigos dela, então sobra um pouco mais de tempo. E aí a gente começa a observar esse adolescente e ver que tem alguma coisa errada. E aí eu começo a querer que ele tenha aquilo que ele sempre teve na infância e que eu puni, e que eu rotulei, e que eu ameacei, e que eu castiguei. E aí a gente olha e fala, adolescência não tem jeito. Ô fase. Fase, gente. Vocês estão entendendo como funciona o cérebro? Então é deixar o seu filho insistir? Não, mas é ensinar como ele deve fazer isso de uma forma respeitosa, que não fira os limites dele e dos pais. O Pedro entendeu aquele dia, mas ontem ele tornou a insistir com o pai. Ele queria, acho que se eu não me engano era o celular de novo, não sei, eu tava tomando banho na hora que deu a crise aqui em casa. E eu só escutei ele gritando com o pai dele lá do banheiro. Mas pai, né? Eu quero, pai. Eu só olhei e falei, fiquei quieta, deixei o pai conduzir a situação. O pai conduziu. Na saída eu voltei a conversar com ele. Depois, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu escutei um barulho meio alto. O que tá acontecendo, né? E aí ele, mãe, eu insisti, né? E aí a gente voltou a conversar. E eu falei pra ele, olha, é o seguinte... Você vai precisar criar mecanismos na sua mente de como lidar com essa ansiedade que te provoca esse comportamento agressivo quando você está insistindo por alguma coisa. Você entendeu o que é insistir? Ele falou, entendi. É ruim ou bom? Ele falou, é bom desde que eu faça do jeito certo. Sim, quando se torna ruim? Quando eu acabo brigando com as pessoas por isso. Quando eu acabo gritando com as pessoas por isso. Ele tem 7 anos, então ele já está entendendo tudo isso. Ótimo. Então, de que forma você poderia insistir por algo que você queira, mas que não seja desrespeitoso com seus pais? E ele, não sei, mãe. Eu falei, você pode chamar a gente baixinho, pedir para falar no ouvido, falar mais em tom baixo, conversar ao invés de gritar, de bater o pé, né? Esses comportamentos que você está tendo, descontrolados, é que torna a sua insistência algo ruim. Mas, se você souber insistir do jeito certo, a gente pode negociar e entender que nem sempre a sua insistência vai te dar aquilo que você deseja, filho. Quando a gente vê um time de futebol jogando, os jogadores persistem, estão insistindo a fazer um gol, insistindo a ganhar, e eles ganham todas as vezes que eles insistem? Não. Tem horas que o time perde. E aí a gente precisa lidar com a perda. A gente tem que aprender a lidar com o não. Mas o não tem que
proibir ou limitar você de continuar insistindo. Você só precisa entender que o não foi um obstáculo naquele dia, que você vai passar por ele, e isso não vai impedir você de continuar tuas vontades, teus desejos no outro dia. Mas saiba lidar com esse não de uma forma respeitosa. Enfim, e a conversa foi longa ontem à noite, batemos altos papos, falamos muitas coisas, muitos exemplos sobre isso, para ele criar várias memórias de referência. Mas por que eu tô dizendo isso para vocês? Não é permitir que a criança seja insistente e teimosa a ponto de prejudicar o relacionamento familiar. Mas não é também limitar o comportamento dela como se ruim fosse, porque não é ruim, ela só precisa do equilíbrio para saber utilizar essa característica. Então você, como adulto preparado, vai ensinar isso para ela. Como é que ele pode insistir? Façam acordos. Me chama no quarto, filho. Dê seus argumentos. Diga para mim por que você quer tanto. E aí eu vou avaliar se isso deve ou se isso não deve. Claro, gente, estou falando isso para uma criança para mais de 5, 6 anos. Crianças pequenininhas, com 4, com 3 anos, vocês também podem trazer esse tipo de argumento, mas não esperem um comportamento tão racional deles. Então, quando ela tá insistindo muito, é validação. Ó, eu entendo que você queira muito, eu já entendi, né? Isso é importante pra você. Mas amanhã você vai poder fazer isso. Outro dia você vai poder fazer isso. Hoje, a minha resposta é não e eu amo você do mesmo jeito. Acolhe essa criança, abraça essa criança, ela precisa lidar com a frustração, ela tá aprendendo a lidar com o não. Certo? E aí vocês vão conduzindo isso de um jeito em que ambos se tornem respeitosos. A gente fala de respeito mútuo, não de respeito só para com a criança, tá? É mútuo, ou seja, você para a criança para com você. Isso é educar, isso é tornar um adulto que vai respeitar lá na frente as outras pessoas também e se respeitar propriamente. Certo, pessoal? Então vamos olhar para as características intensas dos nossos filhos de um jeito diferente? Vamos mudar a perspectiva sobre a infância? Quais são as características que te irritam no teu filho, mas que são características boas? Que você vai precisar delas quando ele se tornar adulto? Precisar não, né? Você não. Eles vão precisar quando eles se tornarem adultos, vão precisar quando eles se tornarem adolescentes. Quais são as características que hoje você tem podado, você tem rotulado, você tem limitado e agora caiu a ficha de que são características que ele vai precisar ter lá na fase da adolescência e na fase adulta? Olha para tudo isso, enxerga esse cenário e cria ferramentas e mecanismos de como você vai trazer o equilíbrio para essa característica, para que tenha respeito mútuo. Gabi, mas eu não sei fazer isso sozinha. Calma. Só traz tudo na sua mente, racionaliza tudo primeiro e tenta trilhar um caminho, certo? Se ficar difícil, a gente pode conversar, mas não se limite achando que você não vai dar conta. A gente sempre dá conta, tá bom? É isso. A Nádia, complicado é lidar com insistência e a birra, filho de 2 anos. Nádia, você tem que fazer workshop, Nádia. Você já se inscreveu? Você que é no Japão, né? Mas tem que dar um jeito de fazer. Você vai aprender tanta ferramenta importante lá pra lidar com isso. E aos 2 anos é conexão antes da correção, certo? Gente, birra dos 2 anos é conexão antes da correção. Nós precisamos nos conectar com o cérebro emocional dessa criança para depois educar. Não adianta querer educar no meio da crise, querer educar no meio da birra. A criança não ouve você, só blá, 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 blá. Se conecta emocionalmente e depois educa. A gente pode falar sobre isso também num outro dia, certo, pessoal? Se é que já não tem esse vídeo lá no meu YouTube, hein? Tem que dar uma olhadinha lá. Bom, é isso. Tem muita pergunta aqui, mas meu tempo já encerrou. Então, gente, um beijo grande. Espero que essa live contribua positivamente para tua vida materna, para o teu crescimento, para a tua vida materna, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento e principalmente o desenvolvimento da sua criança. E a gente se vê amanhã, tá bom? Fui!